Após essa declaração, o prefeito Manuel Botafogo teve no programa Dizendo Tudo da Rádio Carpina FM do amigo Francisco Júnior e fez declarações fortes com seu nome, deixando o senhor numa situação muito delicada. Falou em documentos que talvez o senhor não tivesse, deixando realmente a população bastante apreensiva de saber o que realmente o Edilson tem a falar sobre isso. E gostaria de saber agora. Primeiro, Márcio, a respeito dessa entrevista que o prefeito deu, né, quando no meu discurso lá no evento do PSB, dia 31, eu declarei apoio ao Carlinhos do Moinho, eu declarei apoio à Carpina, porque eu acho que é declarar apoio à Carpina, declarar apoio a Carlinhos. O prefeito ia falar naquele momento que o grupo do prefeito, o grupo político do prefeito teria me traído. E ele disse que não foi traição. Então eu queria saber que palavra ele conseguiu mudar no dicionário da língua portuguesa. Tocou traição por quê? Só se ele tiver trocado o nome traição por outra palavra, para que possa enquadrar em não traição que ele fez, que o grupo fez comigo. Ele falou que eu tinha uma ambulância velha em 2004, onde toda cheia de massa, pedindo votos para mim e para ele. Mais uma ingratidão. Era velha assim, caindo nos pedaços, né? Porque justamente por pedir voto para um prefeito, que já era prefeito da cidade, que não gosta de ajudar ninguém. Porque se ele tinha nos ajudado naquele momento, estava pedindo voto para ele, troca esse carro, um carro mais novo. Mas eu me orgulho muito de um cortador de cana feito eu, um filho de um agricultor, de um pedreiro de uma costureira, ter a honra e a glória de poder ter comprado aquele carro velho para poder fazer aquele trabalho, né? Fazer aquele trabalho, uma fiolina cheia de massa, né? Eu vou te dizer em primeira mão que o apelido dessa fiolina era carruagem de fogo. Mas por que carruagem de fogo? Porque os pneus eram pneu tão velho, tão liso, que andava mostrando aço, caindo fogo à noite na pista. Que os amigos borracheiros me arrumavam, que era o Bigó, que era o Fernando, seu irmão. Enfim, era verdadeiramente um carro muito, muito, muito velhinho. Mas que o povo entendeu que na minha grande dificuldade, um pequeno recurso, o povo me deu a oportunidade de daquele carro velho ganhar a eleição. Mas era o carro velho que trabalhava. Eu não tinha UTI, ou 4 ou 5 ambulâncias que fica na garagem. Meu carro velho trabalhava todos os dias, com a ajuda de poucos, e o amor de muitos. Por isso que chegamos lá. Então fomos eleitos, eu procurei honrar o voto do povo, troquei esse carro velho numa ambulância, UTI, que Carpina nunca teve, e acredito que encerrará esse mandato, não vai ter direito de ter, de uma UTI, como a minha foi em Carpina. Comprei um ano velho que serviu para a campanha do deputado, era velho, mas serviu para a campanha do deputado. Comprei um carro que serve para fazer, até hoje, é carro pipa e mudança do povo. Montei uma associação, enfim. Eu tinha muita dificuldade quando candidato a primeira vez, com um carro velho. Né? E daí? Será que os humildes não têm o direito de disputar uma eleição e ganhar a eleição? Porque tem um carro velho? O prefeito andava no Fusquinha de Eduardo Fenelon. E graças a Deus por isso. Né? Graças a Deus por tudo que tem dado nas nossas vidas. Mas enfim, nós ganhamos a eleição e procurei fazer diferente. Procurei demonstrar trabalho, compromisso com o povo e fiz daquele carro velho 2 ambulâncias seminovas, uma Kombi, um carro para mudança e pipa, um ônibus para carregar o povo. Então eu honrei o voto do povo. E na minha trajetória política eu fiquei no grupo político, pedindo voto, sendo parceiro, muitas vezes fingindo que não via as coisas para poder ajudar, muitas vezes em contra os meus amigos aqui na casa para poder cobertar algumas coisas que o prefeito queria e nunca falei para ninguém. E não vou falar detalhes porque eu aprendi a ser digno, eu não sou covarde. O que eu fizer com qualquer pessoa, o assento ficará lindo, acabou-se. Evidentemente tudo dentro da lei, mas usando a habilidade e a amizade que tínhamos com a oposição. Então depois de tudo isso, o prefeito me chama, o prefeito chama e diz que vamos trabalhar um sucessor. Tínhamos 3 nomes que disputavam essa vaga de sucessor. O meu nome, o do Lebre, atual vice-prefeito, e do capitão Marcelo, que é capitão da 2ª companhia, né, da companhia independente, e presbítero da igreja. E nós entendemos qualquer dos 3 nomes, e o nome da professora Zélia, tem um 4º nome. A professora Zélia não pôde mais disputar porque fez um concurso público, passou e tinha que optou por ser professora da Universidade Federal de Pernambuco, ali em Vitória de Santo Antônio. Ficou os 3 nomes. Dos 3 nomes, pelo histórico de fidelidade e de trabalho, evidentemente, o meu nome se pareceu bem melhor. Né?
E nós conversamos a respeito, o prefeito entendeu a mensagem que eu queria fazer, que eu queria, e também ele comungou também. Então não adianta dizer que foi um pedido de Botafogo Filho, porque o acordo foi firmado eu e você, prefeito, no seu gabinete. Eu e você e o deputado. E depois somente eu e você e mais ninguém. Isso sabe que eu estou falando a verdade. Nós dois conversamos, colocamos os pontos nos is e fizemos um acordo. Acordo político para fazermos o sucessor, que era o seu sucessor. E meu nome foi o nome escolhido. Muito depois aparece o nome de Júnior Botafogo. E o prefeito incrivelmente me disse que Júnior seria o candidato porque o governador Eduardo Campos pediu que ele fosse o candidato. E como que o governador pediu se ele dá o seu partido, que é presidente nacional, para o seu principal adversário disputar a eleição? Então, depois de todo um trabalho de 7 anos juntos, 6 anos de mãos dadas, fazendo o que podia e o que não podia para esse grupo, o prefeito vira as costas e tem a coragem de dizer num programa de rádio que não foi traição. Eu acredito que não foi traição, se eu só conseguir me convencer que na língua portuguesa conseguiram trocar no dicionário brasileiro português a palavra traição por outra. Se assim aconteceu, não foi traição. Mas se os Aurélios, que por aí existem até hoje, os mais atualizados, ainda existia a palavra traição, o senhor me traiu. O grupo me traiu politicamente. E eu jamais vou levar para o lado pessoal, como o senhor fez recentemente. Me deixa muito, muito triste, muito decepcionado, porque, apesar dos pesares, eu acreditava que o senhor era um homem de gestão, um homem que tinha a cabeça diferenciada. Não agir da forma que o senhor agiu, mas como toda carta tem resposta, eu tenho que lhe responder, de fato, tudo que o senhor me perguntou. As minhas caçambas, prefeito, as duas que eu tenho, que eu estou aqui em mãos, com o contrato de financiamento e com os carnês, foram compradas 100% financiadas, em nome da empresa do meu irmão. No mesmo local que o senhor comprou suas 6. As minhas duas foram compradas no mesmo local que o senhor comprou suas 6. Não tem diferença. As minhas estou aqui com carnê de pagamento, estou aqui com o contrato de financiamento. A minha máquina, a Reto, foi comprada na Circosa, New Hollands. 48 parcelas de R$ 3.100, a qual venho trabalhando para pagar. Faltam ainda 26 parcelas. Se a excelência quiser pagar, eu mando ela para o senhor. E o carnê. O que ela trabalhou até hoje, eu estou satisfeito. A minha PC foram 36 parcelas de R$ 19.000. Ela trabalha em swap até hoje para pagar. O senhor sabe disso, que muitas foram as vezes que eu marquei entrevista a um programa do Francisco Júnior e não pude estar presente, porque ele estava em swap, correndo atrás de contratos, para que eu pudesse trabalhar e pagar. Então ele está sendo pago com o seu próprio trabalho, o qual, evidentemente, usando a influência que eu tenho com as amizades lá em swap, eu consigo os contratos por lá, mas ela trabalha dignamente e honestamente, para que seja paga. A minha propriedade, que o senhor disse que foi lá, e eu levei lá como amigo, para o senhor comer do meu churrasco, tomar do meu guaraná e tomar da minha água de coco, batendo nas minhas costas, que era meu amigo, e eu verdadeiramente acreditava. Ela é uma propriedade de 4,5 hectares. Ela cabe na frente da esplanada da sua propriedade. Toda a minha propriedade cabe na frente da esplanada da sua propriedade, lá em Lagoa do Carro, que graças a Deus que o senhor a tem. E lá, eu não a comprei de imediato. Eu aluguei o vereador Charles, que foi do pai do Charles. Aluguei, fiz um contrato de aluguel de 1 ano. E lá eu coloquei 15 bezerros para criar naquele momento. E comecei a pagar essa propriedade com o lucro dos bezerros. Comprei 2 vaquinhas de leite. Eu não posso, como presidente de Câmara, ter 2 vaquinhas de leite. Já que o senhor, quando arrancava toco em Canadá, o deputado disse que começou a vida com uma vaquinha que o senhor deu para ele. O senhor arrancava toco. E pôde comprar uma vaquinha de leite para o senhor, para o deputado hoje, poder cuidar. E por que eu, como presidente, poderia ter comprado 2 vaquinhas de leite para os meus filhos tomar conta? Então não foi diferente. Né? O prefeito falou, que se eu tivesse repassado um imposto à prefeitura de 2005 até hoje, ele renunciaria ao cargo. Eu estou aqui com calhamaço de papéis, de documentos, demonstrando que todo ano eu passo no final do ano para a prefeitura tudo que a prefeitura tem direito. Eu devo sim 2 meses de 2011 e o mês de 2012, que eu tenho até 31 de dezembro do atual ano para fazer, para devolver. E já pedi à prefeitura por diversas vezes, e aí vou citar nome de pessoas que são aliados do prefeito, fazem parte da administração, para que fosse dividido o débito que existe. Pedi ao Ivaldeci, contador,
que o pequeno débito que existe fosse parcelado para dentro da minha gestão, e até hoje ele não deu resposta. Então o prefeito pode perguntar ao próprio Valdeci. Eu tenho 2 contas rejeitadas, sim. Nunca neguei ao povo de Carpina. Uma, eu fui obrigado a devolver 32 mil à prefeitura. Eu já era cobertado por lei na época e não descontava o INSS de vereadores e não descontei. Depois a lei federal foi cassada, liminar, pedindo que pagasse o retroativo. E eu, o qual também fui beneficiado por não descontar, tive que devolver de todos os 10 vereadores. E todos os 10 vereadores na época sabiam que essa lei poderia ser cassada a qualquer momento. Mas nenhum que devolver eu não pude cobrar, sabe por quê? Porque eu era o gestor, eu entendia que sobraria para mim. Então, cabia a mim não ter autorizado o não desconto naquele momento. E como eu fiz, eu fui condenado a devolver 32 mil, devolvi 22.480 à prefeitura, faltando 10 mil reais, a qual eu pedi a assessoria jurídica que fizesse, a assessoria jurídica da prefeitura, que fizesse o cálculo do valor atualizado para eu devolver. Fazem 7 meses. Eu tenho sempre ligado e perguntado, pedido que essa conta me venha para fazer essa devolução. Será que eu estou mentindo? Pergunte dentro da sua própria prefeitura, da sua gestão, se não foi isso que eu estou falando. Eu não vou perguntar a pessoas do meu grupo atual, não, do seu grupo político, o qual eu fiz parte por 7 anos e não me arrependo não, porque não me arrependo do que faço na minha vida não. Eu me decepcionei, é diferente, me arrepender não, eu me decepcionei, é diferente, eu não me arrependo. Então, tudo isso que eu vou dizer, você pode confirmar dentro da sua própria administração. Não foi diferente, não será. E eu vou continuar, prefeito, independente de qualquer coisa, trabalhando por Carpina, até 31 de dezembro de 2012, sem diferença nenhuma do que eu tinha feito. Eu não costumo misturar as coisas. O senhor falou, nas suas palavras, de prédios de apartamentos que eu tenho alugado. Eu só deveria respeitar o meu irmão, que ele ajudou demais na campanha de 2004 e 2008. Aquele prédio, meu irmão comprou o terreno em 2002, eu nem pré-candidato era, e concluiu a sua obra em agosto de 2004. O seu filho sabe de quem é aquele prédio, ele paga aluguel lá, ele paga aluguel ao meu irmão, então ele sabe de quem é aquele prédio. A sua diferença política, prefeito, é comigo, não é com a minha família, esqueça a minha família. As suas diferenças políticas entre presidente da Câmara e prefeito Carpina, ou Edilson Gomes da Silva e Manuel Botafogo. Não é com a minha família. Deixa a minha família de lado. Estamos em Carpina há mais de 40 anos, prefeito. Eu nasci e me criei na minha terra, aqui em Carpina. Sou filho natural de Carpina. Meu irmão veio para Carpina com 12 anos de idade. Estamos aqui desde esse tempo. São pessoas dignas, honestas e tratamos todos com dignidade e com honestidade. Eu não posso, como pessoa, admitir o que o senhor fez comigo. O senhor quis passar para a população de Carpina que eu estava simplesmente roubando o povo de Carpina. E eu vou lhe provar por A mais B que não. Não vou fazer comparações com Vossa Excelência. Só queria lhe dizer o que eu acabei de dizer, que minhas caçambas foram compradas, todas financiadas, no mesmo lugar que a sua foi comprada, que a minha propriedade foi comprada, foi alugada e depois, com trabalho, eu fui pagando ao vereador Charles, da mesma forma que a sua foi comprada da Rua do Carro, e glória a Deus por isso. E que, como o senhor disse, eu sou um trabalhador, e sou mesmo. Acordo de 4 da manhã, não tenho hora para dormir. Porque qual o problema que tem eu fazer casa e vender pela Caixa? Se for crime, muita gente me acompanha. Nosso amigo deputado constrói casa e vende pela Caixa. O seu outro filho também constrói e vende pela Caixa. É uma função digna, honesta, de quem trabalha, gosta de trabalhar para ver suas coisas crescerem. Então eu não vejo dificuldade porque eu sou um filho de pobre, não tenho herança política, não tenho poderes como os grandes têm, eu não posso fazer. Qualquer um pode, prefeito. O João Francisco faz a mesma coisa. Essa marca que eu acabei de frisar, anos atrás, das caçambas, elas viram muito mais pessoalmente ao município do que a mim. Não foram poucas as vezes, quando parava o contrato em Suape, onde estava, ela vinha para Carpina para aterrar as ruas do Bairro Novo com Pissarro, da Florestinha. A máquina também, eu tenho um vídeo aqui e vou mostrar para os amigos, ela trabalhando nas ruas do Bairro Novo, a caçamba, colocando Pissarro e a máquina fazendo as ruas, que é uma prerrogativa do Executivo, mas nada impede que eu possa fazer, principalmente também na minha terra natal. E a única vez que essa caçamba trabalhou para que supostamente tivesse uma venda do material ao município, através da empresa do amigo meu, foram 15 carradas de Pissarro que eu coloquei para a prefeitura, através da empresa de um amigo meu terceirizada, e não recebi até hoje. E quem me comprou foi o Jojó e o João Francisco, 15 carradas. Mas eu deixei para lá porque foi colocado nas ruas do meu município e eu procurei não esquentar.
botei como mais uma ajuda para o povo de Carpina, que foram colocadas no Carneiro Leão, no Cajá, inclusive 2 na frente da casa do vereador Neco, porque estava intransitável. Então foram as únicas vezes que as caçambas iam me render dinheiro no município. Eu vendi e não recebi, mas tudo bem, serviu para as ruas do meu município, eu estou contente. A única vez que essa máquina reta poderia ter faturado aqui em Carpina foi quando eu fiz 35 horas para a prefeitura não, vamos frisar, para a empresa que estava sendo terceirizada em Carpina no lixo, na época ela de lá quebrou e me pediram a máquina alugando 35 horas e quem alugou foi o diretor de transporte Jojó e eu também até hoje não recebi. Depois de um ano de atraso eu falei com o senhor no seu gabinete. Eu disse para o senhor, eu sou um trabalhador, prefeito. Essas máquinas trabalham para pagar sua própria letra. Eu não tenho lucro delas, também não posso ter prejuízo. O senhor disse, não se preocupe que vai ser resolvido. Até hoje não foi resolvido. Mas deixa para lá que também foi para o município. Ok, essas foram as declarações do presidente da Câmara, Edilson da Ambulância, que em breve volta, mais uma vez, para trazer outras informações, outras novidades ao povo de Carpina. Uma satisfação conversar com o senhor. Obrigado, Márcio, obrigado, amigos de Carpina região. Quero pedir desculpas ao povo de Carpina, principalmente, por entrar numa discussão tão pequena, tão banal feito essa. Todos conhecem, eu faço política em Carpina há 7 anos e 6 meses e nunca tive uma declaração desse conteúdo pequeno, mesquinho e fútil. A declaração que eu quero dar, a discussão que eu quero chamar a todos que fazem política em Carpina é sobre trabalho, desenvolvimento, o porquê, quando será a conclusão do asfalto da rua Petribu, quando será a liberação do dinheiro para a conclusão do calçamento da rua 5 e da Mário Terto, com seu saneamento, quando será finalmente a inauguração da creche atrás do parque de evento, a qual agora só foi destravada a obra para ser retomada, depois que a Câmara pediu muito, bateu muito em cima. Então, essas são as discussões que eu quero trazer para o povo de Carpina. Trabalho, desenvolvimento, sentar para ver um projeto macro e não vida pessoal, financeira de cada um. O povo não merece e não quer escutar isso. A vida pessoal de cada um interessa tão somente a nós. Nossa vida já é tão complicada para tomar conta e por que se preocupar com a dos outros? Então, o que eu quero para Carpina é uma discussão de trabalho, de projetos, né? O porquê não o cumprimento de alguns projetos de requerimento da Câmara, o porquê não de ir às comunidades honrar com a palavra. Então, isso é um projeto, isso é o que eu quero discutir para Carpina. Criação de novas vagas de emprego no mercado, isso sim interessa para Carpina. Não essa briga pessoal e pequena, uma briga pequenez de fato, que está se gastando tempo com o povo, ocupando o povo de Carpina para escutar isso. Então, eu quero dar por encerrado esse fato, pedir desculpas encarecidamente ao povo de Carpina, dizer que eu estou verdadeiramente muito envergonhado comigo mesmo por ter que responder as perguntas que não foram feitas, mas eu tenho que responder porque eu sou um homem público e quando ingressamos na vida pública, nós somos sujeitos a esse tipo de mau caratismo de algumas pessoas. Então, isso é o que eu queria dizer ao povo de Carpina e, mais uma vez, me perdoe por ter que responder e falar para vocês esse tipo de palavras, esse tipo de discussão entre vida financeira, pessoal. Isso não me cabe na política. A minha política é feita baseada em trabalho, em atendimento, em carinho e responsabilidade. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.